E aí pessoal, beleza? De novo aqui para mais um vídeo, agora para a gente poder tirar algumas dúvidas sobre esses adaptadores do tipo do meio flash que serve para você colocar alguns gamepads aí em alguns consoles, né? Essa versão que eu tô aqui é a Magic X, né? Ou Magic X, ela serve para você colocar alguns gamepads que não são compatíveis com o Xbox no Xbox, como o Vader 3, Apex 3, os controles da Flydigi, de uma maneira geral, controles da GuliKit, que a gente sabe que os controles originais, né, eles não têm uma qualidade muito boa e também não têm analógicos com Hall Effect. Então esse tipo de dispositivos, eles servem para a gente poder colocar gamepads que não são oficialmente compatíveis em consoles. E a maioria desses gamepads, eles são de uso exclusivo do PC ou do Nintendo Switch. Mas eu tenho visto muitas perguntas em relação a input lag, a delay, quando se usa esses dispositivos aqui para poder jogar com esses gamepads que são diferentes nos consoles. Principalmente no meu caso, que uso mais Xbox, será que quando você utiliza esse dispositivo aqui para adaptar, por exemplo, um controle aqui da GuliKit, né? Esse aqui é o King Kong 3, que é um controle muito bom, que tem um poly rate muito alto, que implica em input lag também baixo. Será que não vai interferir muito e causar um delay? E vai prejudicar a sua jogatina, por exemplo, em jogos de tiro ou em jogos que precisam de um tempo de resposta menor, né, na hora de apertar os botões. Então a gente vai tentar responder essas perguntas fazendo testes com alguns gamepads utilizando esse adaptador aqui no PC. Eu não consegui uma forma de fazer esse mesmo teste utilizando no console diretamente. Então, por exemplo, esse daqui que é utilizado no Xbox apenas, né? PS3, no Nintendo Switch, eu não consegui uma forma de medir o poly rate do controle utilizando esse adaptador dentro do console. Estou fazendo essa ressalva por quê? Porque a gente vai fazer a conexão do controle no PC através do adaptador. A gente vai ver se o adaptador utilizando no PC ele dá algum delay ou ele muda as características do controle. Lembrando que esses controles eles já funcionam de forma nativa no PC, então a gente não precisaria do adaptador. Mas como o Xbox, por exemplo, é um console que parece muito com o Windows, o modo de conexão do controle, que é o X-Input e tudo mais, a gente pode presumir que se o controle ele tiver algum delay ou decair, por exemplo, o valor do polling rate no PC, muito provavelmente isso também vai acontecer no console. Então, feita essa ressalva, a gente vai começar a fazer os testes. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou utilizar o software, né? Eu estou aqui com o site do Gamepad LA aberto. Para quem não conhece esse site aqui, ele faz testes em controle e deixa todos os resultados abertos para a gente poder fazer a comparação, vários gamepads, faz o teste de poly rate dos controles, o teste de input lag. Então olha só, tem muito teste aqui de muitos controles, inclusive que a gente nunca nem viu aqui pelo Brasil. Mas o que vai interessar para a gente é esse programa aqui, ó, que fica lá embaixo no site, que é o Gamepad LA Tester. Ele verifica o poly rate do gamepad. Então, lembrando, poly rate não é necessariamente a mesma coisa que input lag ou delay, que é o tempo que você leva para apertar o botão e a resposta ir até o console. São coisas relacionadas, mas não é a mesma coisa. Eu estou preparando depois um tutorial, se você de repente está vendo esse vídeo no futuro, eu estou preparando um tutorial com uma plaquinha dessa, que é uma espécie de Arduino, isso aqui é um ESP, né? Que é uma placa que tem um microprocessador aqui. E aqui no Gamepad Test ele tem um programa que utiliza o Arduino. Esse programa aqui, que é o GPD-LA Latency Test, ele efetivamente ele testa a latência do controle, ou seja, qual o tempo que leva para eu apertar o botão e efetivamente esse comando chegar até o console, até o PC, até, né, fazer o input, né, do apertar desse botão lá no dispositivo. Então esse programa aqui ele consegue fazer um teste muito mais preciso em relação a input lag do que esse que a gente vai fazer aqui, que é o de poly rate. Mas não deixa de estar relacionado. Quando a gente for fazer o vídeo aqui do teste desse programa, a gente diferencia bem essas expressões que a gente vai ver aqui, apesar de parecidas e relacionadas, não são a mesma coisa. Mas enfim, né? Se você está vendo esse vídeo aí no futuro, muito provavelmente dá uma pesquisada aí no canal, você já vai ver esse teste aqui. Então, a princípio, a gente vai utilizar esse programa aqui. Eu já baixei o programa.
Ele já está aqui na minha área de trabalho. Ele não é um programa que precisa instalar. Então a gente vai abrir aqui o programa e vai conectar o gamepad. Vou conectar a princípio aqui o cabo, né? Esse cabo ele é um cabo da GameC, mas serve para qualquer gamepad com USB tipo C. Então eu vou conectar aqui o gamepad, a princípio conectando ele via cabo. Depois a gente testa com o dongle, tá? E vou abrir o programa. Então, na hora que a gente abre o programa aqui, ele já reconhece aqui para mim o controle. Eu conectei ele aqui no modo Windows, tá? Lembrando, GuliKit King Kong 3. E eu conectei ele diretamente via cabo no PC. Então, ele reconhece como um controle de Xbox 360. Então, se a gente vier aqui, ó, der um Enter, geralmente eu utilizo a opção do meio. E aqui, o que, que a gente faz? A gente vai girar aqui o analógico da esquerda, conforme ele está pedindo. E ele vai medir para a gente o poly rate do gamepad. Então a gente pode ver aqui que o King Kong 3, de forma nativa, no modo Windows, conectado via cabo, no PC ele tem um poly rate de 1000 Hz. Mas e quando eu utilizar o adaptador? Será que a gente tem uma alteração nesse valor? Vamos dar uma conferida. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar aqui o adaptador, aliás, tirar o cabo do controle. Nós vamos colocar o Magic X aqui. Já acendeu. E eu vou conectar o controle nele agora. Será que a gente vai ter alguma diferença na conexão? A princípio não mudou nada no modo de conexão, tá? Então a gente está reconhecendo ainda como um controle de Xbox 360. Então a gente vai dar um Enter aqui. Vamos usar a opção do meio. Dar um Enter. E a gente vai fazer o mesmo teste. Olha só. A gente já percebe uma diferença. Vamos concluir o teste aqui. Então o resultado do teste fez com que o poly rate do gamepad fosse de 250. Então a gente tinha, quando a gente liga diretamente o gamepad no PC, a gente tem o nativo, que é o 1000 Hz de poly rate para esse gamepad aqui. Quando a gente utiliza o adaptador, a gente já tem um decréscimo, né, de 4 vezes menos, ou seja, o controle de certa forma é como se o controle ficasse 4 vezes mais lento. A gente vê que cai para 250 o poly rate aqui do gamepad. Vamos verificar esse mesmo teste agora utilizando o dongle. Então olha só, eu abri aqui o gamepad LA, né? O controle está conectado via dongle aqui através do meio flash. Então ele reconhece também como Xbox 360 o controle, dou um Enter aqui, opção 2, Enter, e a gente vai fazer o mesmo teste. E o resultado é o mesmo com o cabo utilizando o adaptador. Lembrando que esse gamepad aqui com o dongle, ele continua com um poly rate de 1000 Hz. Mas aqui usando o adaptador, ele cai para 250 mesmo, tanto no cabo quanto no dongle, o 2.4, certo? Então o que a gente vê? Se a gente levar isso para o console, a gente vê que utilizando o King Kong 3 com o adaptador, por exemplo, no Xbox, a gente tem uma certa desvantagem, porque uma das características do controle, que é inclusive destacada lá na hora que você vai comprar o gamepad, que é o poly rate de 1000 Hz, a gente não vai alcançar. Então, para esse gamepad aqui, talvez, né, não seja interessante você utilizar o adaptador para jogar com ele no Xbox por conta disso. Então, pessoal, lembrando que um controle original do Xbox conectado via cabo, inclusive no PC, ele dá um poly rate de 125 Hz. Então a gente pode pensar o seguinte: se eu colocar um King Kong 3 então no Xbox, eu vou cair de 1000 Hz para 250. Mas se você pegar o controle original, você só tem apenas 125 Hz. Então mesmo assim vale a pena utilizar o adaptador, porque você vai estar dobrando o poly rate do controle original que você estaria usando. Então se você pensar dessa forma, você está melhorando o poly rate do seu gamepad, mesmo utilizando o adaptador no Xbox, por exemplo. Então esse aqui é o GameSir Nova. A gente já tem vídeo de review dele aí. Vamos fazer a mesma coisa. Ele já reconheceu aqui no gamepad LA como é controle do Xbox 360. A gente vai dar um Enter aqui. E o controle conectado diretamente via cabo, ele tem um poly rate. Vamos dar uma olhada aqui. E já tem esse teste aí no canal, tá, pessoal? Dá para conferir novamente. Mas olha só, o Nova, ele tem um poly rate de 500 Hz. Vamos ver como é que fica com o adaptador, tá? Então, colocando aqui o Magic X aqui no meio, ele reconhece também como controle do Xbox 360 e fazendo o mesmo teste, a gente já percebe que ele fica um pouco mais lento. Então, olha só, o GameSir Nova, ele cai de 500 para 125 usando o adaptador. Então, ele se equipara a um controle original do Xbox. Eu tô com o Apex 3 conectado via cabo aqui direto no PC, ele reconhece como Xbox 360 o controle, então entra aqui,
aqui, opção 2, e a gente vê que o polyrate dele é 250 de forma nativa conectada no PC. Vamos ver aqui agora com o adaptador. Então, conectado aqui no Mayflash no PC, ele reconheceu também com o controle do Xbox 360, continuou no mesmo valor. Então, esse daqui provavelmente é um controle que não muda suas características, tanto ligado direto no cabo, quanto utilizando o adaptador para jogar aqui no console, tá? Vamos ver se a gente faz o teste com ele sem fio, para ver se dá certo. Então, olha só, conectado via dongle aqui com o adaptador, ele reconhece também com o controle do Xbox 360. Já conectado via dongle, a gente vê que ele cai para uma taxa de 125, ficando igual a um controle original de Xbox, tá? Então, pessoal, agora eu tô com o GameSir T4 Cyclone Pro conectado aqui via cabo, direto no PC, tá? Não tem adaptador. Vamos verificar aqui qual que é o polyrate dele. Então, olha só, via cabo, o Cyclone Pro, ele tem um polyrate de 500 Hz. Vamos ver como é que ele se comporta com o adaptador via cabo. Ele continuou reconhecendo como controle do Xbox 360. Vamos dar um Enter. Vamos ver como é que ele se comporta. Já conectado via cabo, ele fica com 125 Hz. Vamos fazer o teste com o dongle dele. Já utilizando o dongle, ele tem 125 Hz também de polyrate. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo para a gente poder ver realmente se tem alguma diferença de utilizar o gamepad com o adaptador ou não nos consoles. Lembrando, novamente, o teste foi feito no PC. Nada sugere que a gente não vai ter resultados muito parecidos ou até mesmo iguais nos consoles, tá ok? E a gente então tem situações onde alguns gamepads eles são iguais aos controles originais e algumas situações onde o gamepad se comporta, pelo menos no quesito polyrate, melhor até que os controles originais, mesmo usando o adaptador, tá bom? Novamente, polyrate não é a mesma coisa que latência ou input lag, mas os dois estão relacionados. Deixa aí nos comentários se você acha se vale a pena utilizar esses adaptadores para colocar gamepads com Hall Effect nos consoles, o que você acha desse teste, e a gente vai ler os comentários. Beleza, pessoal? Era esse o vídeo. Valeu!